Muito bem, dando continuidade à nossa precificação, vamos tratar do nosso primeiro pilar, o custo de produção. O custo de produção são custos que estão diretamente ligados à fabricação do produto, ou seja, se você produzir, você paga. Se você não produzir, você não paga. Ou seja, são custos que variam de acordo com a quantidade de produção, de acordo com a quantidade de utilização no dia, ou seja, eles vão variar de acordo com a sua produção. Alguns desses custos são os seguintes. O primeiro deles, por exemplo, é o gás. O seu gás é um custo variável. É um custo que você utiliza na produção do seu bolo e que ele varia de acordo com a quantidade que você usa. Pode ser que você tire um dia só para assar os seus bolos, então naquele dia você vai utilizar muito mais o gás. Tem dia que você vai apenas confeitar o seu bolo e naquele dia você não vai assar nada. Então ele varia muito de acordo com a sua produção. Uma outra coisa são os insumos. Os insumos é toda a matéria-prima que você utiliza, né? O leite, a manteiga, a farinha, o açúcar. Isso pode variar porque o preço do mercado também varia, a quantidade pode variar. Uma outra coisa que também é um custo variável são as entregas, caso você faça. A gasolina, caso você vá no mercado muitas vezes por semana, ou talvez você vá uma vez, ou talvez você programe para ir uma única vez, ou então você tem que ir correndo quando aparece alguma encomenda. Então ela também vai variar muito. Nós podemos substituir também a gasolina pelo Uber, caso você não tenha um carro próprio, por táxi ou coisa parecida. Esse custo ele vai entrar no custo variável de produção. Topos de bolo, caso você não produza você mesmo, caso você tenha que comprar, você tem que colocar ele também aqui no custo variável. Independente se você compra ou se você mesmo fabrica, tem que entrar aqui. As embalagens, que muitas vezes a gente esquece, mas tudo aquilo que você usa para prender lá a massa, aqueles fitilhos, aquela tabuazinha que você usa embaixo, tudo isso entra no seu custo de produção. E uma coisa muito importante que muita gente não leva em consideração é a mão de obra. A mão de obra, ela é o valor do seu trabalho. A mão de obra é quanto você, profissional, confeiteiro, deve ganhar por hora de trabalho. Então aqui, para o nosso custo de produção, nós vamos analisar o custo de uma massa. Essa massa ela leva 4 ovos, 300 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga, 250 gramas de farinha de trigo, 350 ml de leite e uma colher de sopa de fermento. Isso aqui é uma massa de bolo genérica. Vai resultar numa massa de mais ou menos 1,3 kg, ou talvez um bolo de 20 fatias. Então você vai se utilizar de todo esse material e você precisa analisar o preço de cada coisa. Para o custo de produção dessa massa, nós temos que saber qual é o preço cheio desses produtos. E aqui eu tenho uma lista com o preço cheio dele. Por exemplo, o ovo, uma cartela com 20 ovos custa R$12. O açúcar custa R$4,60 o quilo, a manteiga R$15,98 o quilo, a farinha de trigo R$2,95 o quilo, o leite R$3,99 o litro e aqui o fermento que custa R$2,85 100 gramas. É bem pouquinho. Então a primeira coisa que você precisa saber é qual é o preço cheio desse material que você vai utilizar, para depois você saber quanto custa a quantidade que você vai utilizar. O nosso primeiro item da lista é o ovo, e é o primeiro que a gente vai analisar porque ele é um pouco mais simples, porque ele é unitário. Por exemplo, se eu preciso usar 4 ovos para essa receita, e o ovo ele custa R$12 uma cartela com 20 ovos custam R$12. Eu preciso saber quanto custa 4. É mais fácil fazer o cálculo dos ovos, porque como ele é unitário, você vai pegar os R$12 e vai dividir pela quantidade. Vai pegar R$12 que custa a cartela, vai dividir pela quantidade de ovos e você vai ver que o valor de cada ovo é 60 centavos. Como eu preciso usar 4 ovos para essa receita, eu vou pegar 60 centavos, que é o valor da unidade do ovo, e vou multiplicar por 4, que é a quantidade que eu preciso. Então, a quantidade de ovos para essa receita são 4, e o valor de cada ovo é 60 centavos, então eu vou gastar para essa receita R$2,40.